Atenção, o GDF adiou o confisco do Vale Transporte que iria começar amanhã. A decisão veio depois de um acordo entre a Câmara Legislativa e a Secretaria de Mobilidade, já que há na casa um projeto ainda em análise pedindo a suspensão do decreto. Ficou acertado que amanhã não haverá nenhum saque de créditos dos cartões. A medida, que começaria amanhã, prevê o recolhimento dos valores que estavam parados no Vale Transporte há mais de um ano. Um vídeo que circulou nas redes sociais deixou pais preocupados hoje em Águas Claras. Alunos de uma escola particular filmaram uma operação antidrogas da Polícia Militar dentro da sala de aula. Segundo a corporação, a ação foi pedida pela própria escola. A ação do Batalhão Escolar da Polícia Militar aconteceu nesta escola em Águas Claras. Imagens que circulam nas redes sociais, gravadas pelos próprios estudantes, mostram os militares e cães farejadores circulando dentro da sala de aula. São as escolas que solicitam a Operação Varredura do Batalhão Escolar. Nas ações, os militares conseguem apreender drogas e objetos cortantes. O diretor, por meio de ofício, aciona a nossa seção operacional e solicita uma de nossas operações. Dentre elas, temos a Operação Varredura. A Operação Varredura é onde o policiamento vai até o estabelecimento de ensino com o objetivo de identificar objetos que não condizem com o ambiente escolar. A ação da polícia dentro da escola chocou algumas mães que nas redes sociais se mostraram apavoradas com a presença dos policiais, enquanto outras defenderam a ação. Em nota, o Colégio Objetivo confirma que solicitou a operação e que outra está prevista ainda para este mês e que deve também fazer uma palestra para os alunos sobre os riscos, prejuízos e malefícios do uso de substâncias ilícitas. A partir de hoje, está proibido o uso de animais em pesquisas científicas de produtos que já tenham eficácia comprovada no Brasil. Uma resolução publicada pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, proíbe o uso de animais vertebrados, exceto seres humanos, em pesquisas científicas no desenvolvimento e controle de qualidade de produtos de higiene, cosméticos e perfumes. A regra vale para produtos que já têm a eficácia comprovada. No caso de fórmulas novas, são obrigatórios métodos alternativos para evitar o uso de animais. A decisão não afeta o desenvolvimento de vacinas e medicamentos. E a medida veio após uma demanda de organizações de proteção animal, cientistas e da própria sociedade, e vai de encontro a regras já existentes na União Europeia e outros países. E depois de tanto vai e vem, começou hoje a fiscalização para tirar de circulação as sacolinhas plásticas comuns. É que agora só podem ser usadas aquelas reutilizáveis, que se decompõem mais rápido e prejudicam menos o meio ambiente. 175 comércios já foram vistoriados hoje. Esse mercado no CIA amanheceu assim, com os fiscais do DF Legal checando se o local ainda estava distribuindo sacolas plásticas comuns. É porque a partir de hoje só é permitido o uso de sacolas biodegradáveis ou biocompostáveis, que demoram menos tempo para se decompor. Auditores fiscais de todas as 35 regiões administrativas do Distrito Federal, com orientações, fazendo um mapeamento da situação, e orientação. A novela da sacolinha é longa. Começou lá em 2019, quando a lei foi sancionada. De lá para cá, a medida passou por novos textos e novos prazos. Em agosto do ano passado, quando as fiscalizações iriam começar, os empresários conseguiram estender o prazo por causa da quantidade de sacolas plásticas que ainda estavam em estoque no comércio. Agora, finalmente a fiscalização começou, mas não para por aí. Porque, na prática, os comerciantes vão ter mais 90 dias para se adaptar. Mas é importante todo mundo ficar atento. A sacola biodegradável deve ter esse selo. E se todo mundo fizer a sua parte, o planeta agradece. Eu acho que está certo, que tem que pensar no meio ambiente. O planeta agradece.
É isso mesmo. Bom, e tem muita gente reclamando do acesso à escola classe Córrego da Coruja, na área rural de Ceilândia. Além da situação precária da estrada, o ônibus escolar não atende toda a demanda. Por conta das dificuldades, tem até criança querendo deixar de estudar. Este vídeo mostra crianças aguardando o ônibus para a escola classe Córrego das Corujas, na zona rural de Ceilândia, no sol e sem uma parada adequada. Devagar, para não cair no buraco. A nossa equipe sentiu na pele a dificuldade de chegar na escola. Uma estrada muito difícil. Nós paramos nesse trecho aqui porque dá para ver bem a quantidade de problemas que existem nessa via. Quando tá sol é muita poeira, mas quando chove dá para imaginar como é que fica, só porque aqui ó, passa um pouquinho d'água, só nesse trechinho que está passando um pouquinho d'água aqui a gente já vê a quantidade de lama. Outro detalhe, a escola é para lá, seguindo nesse trajeto aqui, mas para chegar até lá o motorista tem que ter muita destreza no volante, porque olha o tamanho da cratera na entrada dessa via aqui. Um buraco enorme que precisa ter muita capacidade de direção. E a gente viu vários buracos como esse ao longo da via. Os responsáveis pelos alunos do 1º ao 5º ano que estudam aqui não têm do que reclamar da escola. As crianças têm salas confortáveis, quadra, professores dedicados, mas o problema é o acesso ao colégio. Além da estrada em situação precária, são só 2 ônibus escolares que comportam 40 alunos cada. Indignada, a diretora da unidade conta que por causa de novas matrículas, 7 estudantes podem perder a vaga no ônibus. Eles usam a questão de que não tem condições de colocar outro ônibus, porque o contrato, não tem ônibus mais, né? São contratos antigos. E aí eu vou ter que tirar, assim, a justificativa que nós vamos ter, tirar as crianças, entre aspas, que moram perto, que não é tão perto, e colocar os outros que moram mais distante. Só que aqui é muito difícil o acesso à escola. A sobrinha da Josiele mora teoricamente perto, 2 quilômetros de distância, mas precisa subir 2 morros com estrada na condição que a gente viu. Ou seja, a pé não tem jeito. São crianças pequenas. Para subir e descer, sol quente, chuva, é muito difícil, não tem condições da criança descer aqui não. O que eu acho triste, uma criança mora aqui no Córrego da Coruja. Vão tirar o ônibus para ela, como é que ela vem? De pés? Professores também sofrem para chegar na escola todos os dias. Nossos carros assim não tem condições, manutenção direto, pneu furado direto, para-choque que cai, porque a chuva leva mesmo. Durante a gravação dessa reportagem até vimos um ônibus do transporte público que passa na frente da escola, mas a comunidade diz que coletivo é coisa rara por aqui e reclama do horário irregular. Ficamos sem saber a quem recorrer, né? Uma vez que a gente reclama para um órgão, eles dizem que é competência de outro, é da Secretaria de Agricultura, é da TerraCap, é da DR. Na realidade, os órgãos competentes, eles não querem atuar aqui. Nós fomos atrás dessa resposta. O DR informou que o local faz parte do projeto Caminho das Escolas, que ainda está em fase de implantação e deve ser concluído em 45 dias. Só então será aberta a licitação para contratar a empresa que vai fazer a obra na pista. Já a Secretaria de Estado de Educação informou que não houve pedido de reforço de ônibus escolares por parte da escola classe. E apesar do que mostra a reportagem, a Secretaria garante que todos os estudantes que necessitam do serviço e se encaixam na legislação são atendidos. Mesmo assim, está trabalhando para melhorar o serviço. E agora vamos mostrar as novidades do Bolsa Família. O governo vai relançar o programa nesta quinta-feira. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto com a repórter Débora Bergamasco. Débora, boa noite, obrigada por falar com a gente. Que novidades vem por aí? Boa noite, Soane. Boa noite a todos. Olha, tem novidade, eu vou contar direitinho como é que vai funcionar o novo Bolsa Família. Bom, então, o beneficiário vai continuar recebendo pelo menos o valor básico de R$ 600 por família. E depois virão os adicionais. Então, tem aquele adicional de R$ 150 por cada criança de até 6 anos de idade.
Esse adicional ele já era conhecido, foi uma promessa de campanha, Lula já prometeu novamente esse ano, né, depois de eleito, que vai cumprir esse compromisso. E agora tem eles decidiram uma novidade agora, foi decidido nesta semana que eles vão pagar mais um adicional. É um adicional de R$ 50 por família que tiver gestante e por família que tiver pessoas entre 7 anos de idade e 18 anos de idade, para compensar possíveis distorções. E olha, Sônia, é muito importante lembrar que precisa regularizar o cadastro único. Então, se você não sabe se você está irregular no cadastro único, pega o seu aplicativo do Cade Único, eles mandam um aviso se você estiver irregular, ou se você não tiver no telefone, não tiver telefone ali com internet, vai até o CRAS para checar a sua situação. Um exemplo, a família que tiver, por exemplo, o marido e a mulher como beneficiário, não pode, é um beneficiário só por família. E aí, a partir de março, eles vão começar a cortar o benefício da família inteira. Então, por exemplo, se a pessoa quer manter ali para receber 2, vai acabar ficando sem nenhum. E esse corte começa agora em março, então tem que correr. Nós voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Débora. Já fiquem atentos aí, então. E vocês já abasteceram hoje? Viram que tem um preço diferente nas bombas, né? Pois é, a volta, mesmo que num valor menor dos impostos, pesou no preço dos combustíveis. Então, se você não tem como abrir mão do carro no seu dia a dia, o jeito é recorrer à velha e boa pesquisa para achar um preço mais em conta. Motoristas estão refazendo as contas. R$20 que você abastecia, dava 5 litros, hoje já não dá mais, não dá quase 4, não dá nem a 4. As coisas só aumentam, né? Mas o salário não. Talvez a solução seja mudar o meio de transporte. Daqui a pouco eu vou ter que realmente andar de bicicleta, voltar a pegar minha bicicleta e andar de bicicleta. Esse economista faz um alerta. De ontem para hoje já teve uma variação de aumento de 50 centavos a 60 centavos, na média, mas tem postos em Brasília que já aumentou de ontem para hoje mais de R$1,30. Então, cuidado com a especulação. Na verdade, o que faz a diferença nesses novos preços da gasolina e do etanol é a volta, mesmo que em valor menor, da cobrança do PIS/COFINS. No caso da gasolina, 47 centavos e no etanol, 2 centavos. Em contrapartida, a Petrobras diminuiu em 13 centavos o valor da gasolina vendida às distribuidoras. Mas o presidente do Sindicombustíveis do DF destacou que o corte anunciado pela estatal não vai automaticamente refletir para o motorista. Então, pegando na proporção matemática 73% de 13 centavos, terá uma redução de apenas 9 centavos. Portanto, a partir de hoje, dia 1º, a redução dos impostos, juntamente com a questão da Petrobras, seria, em tese, uma oneração de 36 centavos. Mas o diesel e o gás de cozinha continuam isentos de impostos até o fim deste ano. Para garantir 30 bilhões de reais a mais em arrecadação em 2023, o governo passou a cobrar durante 4 meses imposto para exportar o petróleo bruto. Segundo Haddad, é um teste para o governo avaliar a capacidade de incentivar o refino do óleo bruto aqui no país. Eu acho que é prematuro a gente afirmar, mas a gente tem que ficar atento, porque existe a possibilidade da Petrobras ter a necessidade, dentro da sua política de preço, de estar anunciando aí algum aumento. Eu diria isso nos próximos dias, nas próximas semanas. Enquanto isso, sabe o que faz quem precisa abastecer? A gente já luta aí, corre atrás pra caramba aí, mas esse aumento aí só vem pra quebrar a gente, né? A polícia já identificou o homem que furtou cabos de energia e interrompeu o serviço do metrô ontem. As equipes da 21ª Delegacia de Polícia estão nas ruas e devem fazer a prisão nas próximas horas. Ontem, por causa do crime, o metrô ficou parado e o trânsito virou um caos. Muita gente chegou atrasada no trabalho ou até voltou para casa porque não teve como seguir o caminho. Um caso de intolerância religiosa numa escola militarizada em Sobradinho chamou a atenção para o respeito às diferenças, sejam elas quais forem. Anne Barbosa é mãe de uma aluna do 9º ano do Colégio Cívico Militar, sede 3 de Sobradinho.
A escola não permite que os estudantes utilizem acessórios e, por isso, na última segunda-feira, a aluna foi impedida por uma policial militar que trabalha no colégio de entrar com um fio de contas utilizado por religiões de matrizes africanas. Só foi entrar depois do recreio para assistir aula, já perdendo muita matéria. Ela está no 9º ano. É muita coisa, já é uma preparação para o Enem. A estudante ligou para o pai de santo, que foi até a escola com a mãe da menina e uma advogada. Eles explicaram o porquê da aluna usar o acessório. No caso da Umbanda, que é a religião que ela pertence, ela estava usando este fio de conta. Esse fio de conta, que também dentro da religião é chamado de guia, ele pra gente, ele liga a matéria ao divino. E esse fio, cada um deles representa uma entidade dentro da Umbanda. No que ela estava usando, no caso o fio de conta branca, ele representa Oxalá, a entidade Oxalá, que no sincretismo católico seria Jesus Cristo. Então, no resumo, de uma forma mais aberta de dizer, ela estava usando uma guia de Jesus Cristo. Quando tudo parecia resolvido, o diretor da escola reclamou porque a conversa tinha sido gravada e passou a ofender o pai de santo. O educador disse ainda que não iria mais receber a mãe, o religioso e a advogada na escola. Eu não imaginava que o ataque viria exatamente de um educador. Eu me senti numa ditadura. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF, deputado distrital Fábio Félix, abriu uma investigação e apresentou denúncia a órgãos de controle, inclusive do governo federal. Nenhum servidor público está autorizado a cometer esse tipo de prática, que é abominável em qualquer sentido. E nós não vamos tolerar, vamos investigar e cobrar punição nesse caso e uma atuação da Secretaria de Educação no sentido pedagógico, para ensinar e orientar os educadores como devem proceder em casos como esse. Bom, a Secretaria de Educação disse que vai apurar o caso por meio de processo administrativo na Corregedoria. Prometeu a adoção de providências para assegurar o melhor atendimento à estudante envolvida no caso. A pasta ressalta ainda que repudia qualquer tipo de racismo, reforça o compromisso e empenho para esclarecer os fatos e vai dar suporte aos envolvidos. E você sabe qual corte do porco vem o bacon original? Espera aí que a gente conta no próximo bloco, eu já volto. Conta pra mim, você gosta de um bacon para dar um sabor a mais na comida? Então fique esperto, porque até hoje muita gente considerava bacon outras partes da carne suína. Bruno Silveira, você é um desses fãs aí de bacon e sabia se comia então o bacon original, vamos dizer assim? Boa noite. Oi, Suane, boa noite para você, para quem nos acompanha. Mesmo sendo um super fã de bacon, eu confesso que não dava para identificar se era um corte de barriga suína, de paleta, de lombo, de pernil. É difícil para mim saber qual que é qual corte. Por isso que o Ministério da Agricultura lançou essa portaria que estabelece bacon agora para ser chamado de bacon só feito a partir da barriga do porco. Os outros cortes, como eu falei, a paleta, o pernil, tem que ter identificado lá na embalagem, que é bacon de paleta, ou então bacon de pernil. E para falar um pouco mais sobre essa mudança, para explicar realmente o que muda para a gente, consumidor, a gente vai conversar agora com o chefe Rony Peterson, que vai explicar para a gente então, chefe, o que muda nessa nova definição de que bacon só pode ser feito com a barriga. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, eu acredito que com essa nova definição a gente consegue ter uma confiança melhor, né, de saber o que a gente está comendo realmente, porque agora você consegue saber que a parte da barriga é o bacon. A parte do peito tem que ser descrito lá como bacon de paleta ou de pernil e assim vai. Então, e também tem diferença aqui na nossa cozinha, né, para a gente utilizar esses cortes, igual eu separei aqui para você dar uma olhada. Essa aqui é um bacon da parte da barriga, que é o que é original agora. Então, assim, eu cortei ela aqui para vocês dar uma olhada melhor. A gente tem uma camada de carne, uma de gordura, outra de carne, mais uma de gordura e a pele. Já nos outros cortes, que é pernil ou paleta, costuma ter uma parte de carne, gordura e a pele. Então, assim, no meu uso da cozinha, eu acredito a carne de paleta ou de pernil fica um pouco mais seca. Já aqui ela tem com a gordura entremeada, então a gente consegue ter uma qualidade melhor no nosso prato, ter uma maciez, um prato bem melhor. E aqui eu fiz um prato para vocês verem, que eu usei a parte da barriga
que é a parte que se torna o bacon a partir da defumação, da parte da cura, para poder ele formar o bacon. Então usei uma barriga fresca, acompanhado com carbonara, que se usa também barriga, e aí é isso aí o nosso prato, para que vocês entendam. Pois é, Suane, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Eu confesso que eu descobri ano passado que o bacon original era feito com a barriga de porco. E agora, quando eu for no mercado, a partir dessa portaria do Ministério da Agricultura, a gente vai saber exatamente qual o tipo de corte que vai estar ali fornecendo aquele nosso bacon. Suane, eu volto com você aí no estúdio. Olha, eu também não sabia não, mas agora já estou sabendo tudo e vocês também aí de casa. Obrigada, Bruno. A Anvisa aprovou hoje a proposta que desobriga o uso de máscaras nos aeroportos e aviões. A decisão foi tomada depois do cenário de redução de óbitos por Covid-19. Mas algumas medidas permanecem. O desembarque por fileiras, a limpeza dos ambientes e ar-condicionados e também o impedimento de prosseguir viagem caso tenha testado positivo para a Covid-19, então continuam. As empresas aéreas devem disponibilizar máscaras para pessoas que estão com sintomas. Mas vale lembrar que a desobrigação do uso de máscara só vai valer depois de ser publicada no Diário Oficial da União. Até o começo do jornal de hoje não tinha sido publicada ainda essa nova portaria. Uma tubulação de águas pluviais rompeu em Vicente Pires. Foi na Rua 7. Segundo a CAESB, o problema foi causado por terceiros que faziam intervenções urbanísticas no local. Equipes estão fazendo o reparo e, por isso, o fornecimento de água na região está suspenso. A CAESB pediu para que a população economize o uso de água até a normalização do fornecimento. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite. Até!